Olá, está começando mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre um projeto de lei que obriga o poder público a traduzir a Constituição Federal para línguas indígenas. Atualmente, ela é impressa apenas em português, com algumas raríssimas exceções. O autor deste projeto de lei é o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, que conversa agora com a gente. Deputado, muito obrigado por participar do programa Palavra Aberta mais uma vez. O senhor já é participante de longa data aqui com a gente. Bom, para a gente iniciar, eu queria que o senhor explicasse uma questão jurídica para a gente, que é o seguinte: a lei brasileira, tanto a Constituição quanto as demais, a lei brasileira vale para os indígenas? Com certeza. A lei vale para todos, certo? E eu vou citar um exemplo do meu estado. Eu sou do estado do Amazonas, maior estado da federação, diga-se de passagem, o maior estado da Amazônia, tanto brasileira quanto a Amazônia como um todo. Só no município de São Gabriel, lá no Alto Rio Negro, que as pessoas fazem a referência à cabeça do cachorro, nós temos ali em torno de 21 etnias, certo? E você tem, né, muitos povos indígenas que têm dificuldade de acessibilidade ao português. Então eu entendo que como é que uma pessoa pode ter garantia e efetividade da lei se ela não tem acesso à Constituição do seu país, à Constituição do seu estado, à lei orgânica do município. Aí você poderia dizer, mas vai ter que fazer para todas as línguas? Não necessariamente, para as principais. Até porque muitas dessas línguas indígenas, né, elas já são trabalhadas pelas secretarias de educação, seja a nível estadual, seja a nível municipal. Isso facilita muito. Agora, o que não dá é para nós não ficarmos no escuro. Então, eu entendo que o Brasil deve isso aos povos indígenas e nós precisamos resgatar isso enquanto poder público e buscar trabalhar isso de forma que a gente possa começar pela Constituição, mas garantir acessibilidade a essas populações tão importantes para a nossa história, mas para o Brasil como um todo. Nós somos um país continental, né? Eu venho de um estado continental, com mais de 1.500 quilômetros quadrados, mas o Brasil é um país continental que fala uma única língua no geral, mas nós temos as populações indígenas que garantem isso, certo? Eu sou do município chamado Maués, que tem, do que sobrou, né, muitas etnias foram dizimadas nesse processo chamado colonização, e nós temos os Saterê Maué, né, que domesticaram a cultura do Guaraná. E quando eu fui prefeito, os Sateré só tinham a língua, a fala, não tinha escrita em Sateré. E nós buscamos fazer um trabalho, inclusive com parceria internacional, e quando eu deixei de ser prefeito, nós tínhamos 18 edições pedagógicas publicadas. E nós conseguimos, com isso, fazer educação. Publicado, né, em português? Não. Ou na língua nativa? Na língua em Sateré, porque o Sateré só tinha fala, não tinha escrita. Certo? Nós trouxemos linguistas, inclusive de outros países, para que nós pudéssemos fazer esse trabalho. Então, como é que uma criança, né? Você pega uma criança aqui em Brasília, em Ceilândia, como é que ela vai conseguir se alfabetizar se o professor fala alemão? Então, nós tínhamos essa dificuldade muito grande. Até porque naquela época o português não era a língua predominante, como hoje não é. E isso acontece em muitas populações indígenas, país afora. E a nossa preocupação é a garantia, né, de que os povos indígenas também possam ter acessibilidade, né, à Constituição Federal, à Constituição Estadual e à lei orgânica do seu município. O senhor que tem contato com essas populações lá, inclusive no município onde o senhor foi prefeito, é uma demanda deles? Eles têm interesse por conhecer a lei? Com certeza que é uma demanda. Por quê? Porque nós dissemos assim, quando se discute, tem uma polêmica muito viva, né, que é o marco temporal em relação à demarcação das terras indígenas. Essas terras são indígenas, entre aspas, certo? Por quê? Porque se você pega uma pequena propriedade de qualquer cidadão brasileiro não indígena e aquela propriedade é dele, ele pode dar em garantia, ele pode buscar uma linha de crédito, ele pode negociar essa propriedade. O indígena não tem esse direito. O indígena não tem direito a financiamento nem nos bancos públicos. Por quê?
porque aquela terra, na realidade, é uma terra pertencente à União, certo? Então, esse é um debate mais profundo. Então, mais do que justo que a gente é uma federação, que a gente é uma unidade, né, que compõe esse país chamado República Federativa do Brasil, que os povos indígenas também possam ter acessibilidade à Constituição brasileira. Conhecendo seus direitos, conhecendo a lei, eles podem e suas obrigações. Pleitear essas outras questões mais profundas. Com certeza, porque muitas pessoas confundem os direitos dos povos indígenas com privilégio. Eu entendo de outra forma. Inclusive, eu entendo que a gente precisa melhorar as políticas públicas. Aquelas imagens, né, dos Yanomami em Roraima, que chocam a todos nós, você como jornalista e comunicador, sabe que aquelas imagens falam por si só, certo? E aquilo é a demonstração clara de que as políticas hoje, seja comandada pelo governo federal, pelos estados e municípios, em relação às populações indígenas, no meu entender, elas estão equivocadas e estão erradas. Nós precisamos rever o papel do poder público, seja na saúde, na educação, no desenvolvimento sócio, né, da bioeconomia e da integração dessas populações. Certo? E quem faria essa tradução, deputado, dessas constituições? Pela competência. Né? A União ficaria encarregada de fazer a Constituição Federal, os estados as Constituições estaduais e o município, a lei orgânica do município. É lógico que não há nenhum impasse no sentido de poder ter aí uma articulação conjunta, haja vista que, pela legislação brasileira, a educação está na ponta, né? Seja com o município ou com o estado, e que pudesse facilitar isso, principalmente para essas línguas que já são trabalhadas no dia a dia na escola. Com certeza isso facilitaria muito para pelo menos ter um início e nós começarmos a garantir acessibilidade, principalmente para as maiores etnias nesse país. E quais línguas? Como fazer essa triagem de todas essas línguas? Porque aí você tem a demanda, né, pelo Estado e pelo município. Por isso é que eu digo, tem que haver uma convergência e não tenho dúvida que a regulamentação possibilitaria isso, certo? Por quê? Porque em muitos estados as próprias universidades federais têm esse trabalho de proximidade, seja no processo de formação continuada, seja de qualificação de professores. E isso, muitas vezes, é fruto do debate, da discussão do dia a dia. Então, não tenho dúvida, parece ser uma coisa complexa, inexequível, certo? Mas isso acontece no dia a dia, em que muitas crianças indígenas são alfabetizadas em português, mas são alfabetizadas também, por exemplo, em Nhangatu, né? Que é uma língua geral que é utilizada no nosso estado. Então, isso fica claro que é possível. Se você consegue fazer essa criança alfabetizar e você tem material pedagógico, você pode fazer e garantir a tradução da Constituição da República Federativa do Brasil para que as nossas populações indígenas possam ter acesso. A gente falou que é raro, né, na abertura do programa, eu falei que é raro ter disponibilidade da Constituição em outras línguas. Tem algumas exceções, né? Tem. Inclusive, recente, no ano passado, se a minha memória não trai, né, houve uma ação da Justiça Brasileira, articulada aí no Supremo CNJ, e garantiu a tradução da Constituição para uma língua lá na região do Alto Rio Negro, né, e que houve uma solenidade no município de São Gabriel da Cachoeira. Então, entendo que isso é um divisor de água, é uma conquista importante, né, num país com tanta desigualdade, né, que uma faixa da população, por incrível que pareça, não tem, inclusive, a certidão de nascimento, certo? Em que só na Amazônia são mais de 1.500, né, famílias que não têm acesso à energia elétrica. Eu sou coordenador da Bancada do Norte e isso a gente não fala com alegria. Então, nós precisamos olhar o Brasil pela integralidade, né? E nós não podemos esquecer os povos isolados, as populações que estão na Amazônia, no Brasil profundo, certo? E os povos indígenas. Então, eu entendo que iniciativas como essa são importantes, certo? E qual é o grande questionamento que eu faço? É você garantir a acessibilidade. Por quê? Porque o custo disso é irrisório, certo? Até porque, né, você possibilitaria esse acesso não só do ponto de vista físico, seja como a impressão, né, e até trabalhar isso no dia a dia nas escolas, mas que nós pudéssemos também ter isso de forma digital. Porque se de um lado a gente tem
populações indígenas que não têm acesso à energia, mas nós já temos escolas que têm acesso à internet, certo? E energia solar. E isso possibilita trabalhar, né? Essa ferramenta, a própria universidade, por exemplo, do meu estado, tem o maior multicamp, né, via internet, um dos maiores multicamp do mundo de sistemas isolados. Deputado. Então, isso possibilita, né? E eu entendo que isso seria um divisor de água, porque quando a gente tem acessibilidade, muitas vezes a gente não valoriza, né? Mas imagine você como jornalista, um jornalista aqui da Câmara dos Deputados, e eu como parlamentar, se eu não tivesse a garantia do acesso à Constituição do nosso país. Sim, é um direito de todos. É um direito de todos. Nosso programa está chegando ao final, deputado. Eu queria agradecer ao senhor mais uma vez pela participação. A gente sabe que nas aldeias indígenas também muitas já têm acesso à internet, né? Então, essa edição online aí da Constituição traduzida com certeza poderia representar a cidadania para os povos indígenas do nosso país. Desejo sorte na tramitação do projeto, está apenas começando, né, a tramitação, mas desejo sorte que o senhor possa avançar com essa proposta. Muito obrigado por participar. Eu que agradeço e agradeço mais uma vez a oportunidade aqui da TV Câmara e do Palavra Aberta. Obrigado, Márcio. Obrigado. Estamos chegando ao final. Eu conversei com o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, sobre a tradução da Constituição Federal em línguas indígenas. E se você quiser rever ou compartilhar esta edição do programa, basta acessar a página da Câmara dos Deputados, www.câmara.leg.br. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.